próxima teoria que nós vamos ver é a teoria clássica. E dentro da teoria clássica, o grande responsável foi Fayol, Henri Fayol, e na administração, a grande lógica de Fayol foi pensar na estrutura. Que estrutura é essa? Estrutura, gente, estrutura de trabalho, estrutura das unidades, disponibilização de materiais para o desempenho das atividades. Então, Fayol pensou nisso. E por que a enfermagem tem tanto a ver com a teoria clássica? Porque nós precisamos de material para trabalhar, nós precisamos de uma boa estrutura, nós precisamos de todos os recursos físicos e materiais para que a gente possa executar a nossa existência da melhor forma possível. Mas Fayol pensou nessa estrutura também de uma forma muito maior. Como? Criando, ou ele definiu o que ele chamou de organograma. Então, Fayol é o pai do organograma. Esse organograma, ele precisa apresentar, segundo Fayol, ou seja, uma organização, ele precisa apresentar, segundo Fayol, 6 funções dentro desse organograma. Funções técnicas, essa função técnica está aqui, ela significa os departamentos técnicos, as diretorias técnicas que estão ali para dar apoio a todas as categorias profissionais dentro de uma organização, seja ela de saúde ou não. Precisa ter um departamento comercial, então está aqui dentro do organograma o departamento comercial, que vai lidar ali com a questão do marketing, negociação, compra de bens e produtos, vendas também. Nós temos que ter aí, segundo Fayol, um setor que cuida do financeiro dentro do organograma. Esse setor financeiro vai trabalhar toda a parte do que entra e do que sai, e que tem muito a ver também com a outra característica, outra função, que é a contábil. Muitas organizações trazem esse departamento, essa diretoria, ou esse setor financeiro contábil, contábil financeiro, juntos, porque tem uma afinidade. E o outro departamento, ou funções que Fayol diz que toda organização tem que ter, é o departamento de segurança. Precisamos estar ou ter segurança para que nós possamos executar os processos de trabalho. E a própria função administrativa. Essa função administrativa seria exatamente relacionada àquilo que gerencia os processos de trabalho instituídos dentro da organização. Em outras palavras, Fayol está dizendo o seguinte: olha, você quer montar alguma coisa, você quer que a sua organização, o seu processo de trabalho tenha sucesso, trabalhe com essas 6 funções. Se não tiver minimamente essas 6 funções, provavelmente não terá sucesso essa organização, esses processos de trabalho não vingarão. E isso gerou uma forma hierarquizada, estática, rígida e limitada de se enxergar os processos de trabalho. Nós vamos ver para frente um pouquinho o que esse organograma, como estrutura rígida, porque são quadradinhos ali que são, geralmente não tem muita mudança, né? Então eles são considerados imutáveis por determinados períodos, mas que essa rigidez, ela traz uma hierarquia embutida. Então nós vamos trabalhar dentro desse organograma. E para o enfermeiro é importante saber isso? Sim. Sabe aquelas histórias de que um enfermeiro brigou com o enfermeiro do outro setor e acabou pulando a chefia, indo direto numa gerência? Esse tipo de coisa é exatamente dentro da teoria clássica que nós enxergamos. Porque essa teoria clássica, ela está focada exatamente nessa estrutura hierárquica da enfermagem. Por isso que a enfermagem a utiliza tanto. E esse organograma, então, ele deu origem ao processo de departamentalização, que é exatamente a criação dos departamentos. Vamos entender o que vai ser, ou o que vai significar a formação de cada organograma. Professora, mas por que é tão importante a gente entender o organograma dentro de uma instituição? Porque é por meio desse desenho organizacional que você vai saber como atuar. Atuar de modo operacional, ou atuar de modo estratégico, ou atuar de modo tático. Então, é conhecendo o organograma que nós vamos entender qual ponto nós vamos detectar que é necessário a ação, seja ela operacional, tática ou estratégica. Então, essa é a lógica da teoria clássica, é focado na estrutura. Sempre lembrar que essa teoria clássica, ela traz essas linhas de subordinação muito importantes,
que é exatamente essa questão da hierarquia, e, obviamente, a enfermagem precisa disso, porque a enfermagem lida com relações interpessoais a todo instante, né? Então, a teoria clássica, ela nos ajuda. Muitos se escondem por meio, através enfim, atrás da teoria clássica, quando dizem, por exemplo, eu não vou executar assistência de enfermagem porque eu não estou tendo estrutura para trabalhar. E, de certo modo, se for pensar nessa lógica faiolista, realmente, se não tem estrutura, não tem como ter um bom resultado dos processos de trabalho que são ali executados, ok? Então, essa é a teoria clássica. Surge um pouquinho mais para frente a teoria das relações humanas. Essa talvez tenha uma aproximação maior com a enfermagem, porque nós lidamos ali todos os dias com outras pessoas. Quem criou essa teoria foi Elton Maio, e Elton Maio diz que todo o processo de trabalho deve ser focado nas pessoas. Então, vamos recapitular um pouquinho. A teoria científica de Taylor disse que todo o processo de trabalho deveria ser focado nas tarefas. Quanto mais se produz, melhor os resultados. Mas aí vem Fayol, que Fayol diz, espera lá, o processo de trabalho, ele tem que ter um foco na estrutura, ou seja, eu tenho que ter estrutura para poder executar os processos de trabalho, seja essa estrutura formal ou informal, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é uma, o que é outra. E aí chega Elton Maio e fala assim, opa, pera lá, porque nada disso vai adiantar se nós não pensarmos nas relações humanas que são definidas dentro dos processos de trabalho. E são nessas relações humanas que são identificados os grandes conflitos. E está aí dos grandes papéis que nós temos enquanto gestores de unidades e gestores de pessoas. Nós precisamos identificar esses conflitos e amenizá-los. Nós precisamos usar da teoria das relações humanas, porque com essa liderança e com essa motivação é que a gente vai conseguir melhores resultados. Não podemos esquecer que cai muito em prova de concurso a tal da experiência de Hawthorne ou experimento de Hawthorne ou efeito Hawthorne, é a mesma coisa. O que seria isso? Hawthorne é uma cidade, se eu não me engano, do Reino Unido, então me perdoe se eu estiver enganada, e que Elton Maio propôs o seu estudo ali naquela região. E ele disse o seguinte, olha, se as pessoas não tiverem com a mente boa, não vão executar bem os processos de trabalho. E aí eu pergunto, quando você não está muito legal, você está tendo algum problema em casa, com a família, com o pai, com a mãe, com o marido, gato, cachorro, papagaio, quando você vai trabalhar com essa mente, com esses problemas todos que estão ali te atormentando, você consegue produzir bem? Ou você consegue separar bem as coisas? Então, vejam que Elton Maio provou cientificamente por esse efeito Hawthorne, ou seja, por essa experiência, esse estudo que ele proporcionou ali, dentro da teoria das relações humanas, onde ele diz que precisamos fazer com que as relações humanas dentro dos processos de trabalho sejam as melhores possíveis. Como fazer isso? Tentando melhorar a comunicação, tentando aí motivar as pessoas, ok? E aí esse homem sai de uma lógica econômica e ele passa para uma lógica social, que é muito importante. Lembrando que essa lógica social vai cair exatamente naquele sistema social que é um grande influenciador da nossa administração. Quantos líderes são influenciados pelos seus subordinados? Quantas pessoas das nossas equipes nos influenciam, sejam positivamente, sejam negativamente? Então, isso tem a ver com a teoria das relações humanas proposta aí por Elton Maio, ok, pessoal? Então, comunicação, motivação e, com isso, a liderança é muito importante nesse processo. Bom, então já falamos dessa questão da comunicação, motivação e liderança, ok? E aí vemos a próxima, a teoria burocrática. A teoria burocrática, com certeza vocês já passaram por ela em algum momento. Veja essa charge que nós temos aí na tela. Nós temos aí um cidadão procurando provavelmente uma repartição pública e pela 10ª vez levando os documentos que lhe foram pedidos ali. E nunca está satisfeito, né? A atendente está ali, confere, mas de repente, tá faltando mais alguma coisa. Ou seja, não há uma empatia, não há uma lógica de se ajudar quem está ali precisando. Quantos de nós já passamos por isso?
Quanto de nós, muitas vezes, não proporcionamos aos nossos clientes, aos nossos pacientes, essa lógica burocrática de só solicitar determinadas documentações, por exemplo, ou determinados processos, e que isso só vai dificultando o processo de trabalho. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: esta charge ou essas dificuldades que são apresentadas aí, ou que você tenha passado por algo semelhante, nada tem a ver com burocracia. Porque burocracia na administração significa perfeito funcionamento. Como é que é, professora? Isso mesmo, perfeito funcionamento, ok? Então, para ser burocrático, quando a gente fala, é muito burocrático o processo, você não está desdenhando do processo, você está elogiando o processo em administração. Está dizendo que esse processo está perfeito, caminhando perfeitamente. Quando que um processo caminha perfeitamente? Quando nós temos aí a busca da eficiência organizacional. E o que significa isso? A eficiência está relacionada à execução dos processos ou os meios que são utilizados para se ter um processo executado. E aí, essa eficiência, então, ela remete a uma finalização de processos com bons resultados. Ou seja, eu vou fazer um processo, executar algo, ou uma técnica, ou uma atividade, ou uma ação, e isso vai me gerar um bom resultado. Quando esse bom resultado aparece, significa que aquela ação foi eficiente, que aquela atividade foi eficiente, que aquele processo foi eficiente. Na teoria burocrática, o que se busca é a máxima eficiência dessa lógica organizacional. E aí, esse caráter, então, dessa busca vai ser algo bem racional, bem sistemático. Eu tenho que ter muitas regras, eu tenho que ter ali uma impessoalidade comandando os processos de trabalho. O que seria ser impessoal no processo de trabalho? É não dar o tal do jeitinho brasileiro. É fazer com que, se o processo de trabalho tem que ser executado da forma A, ele vai ser executado sempre da mesma forma A. Não abrindo exceções, não tendo uma forma B, uma forma C de executar os processos de trabalho. Por isso tem muita regra, tem muita ali imposição. E é por isso que o resultado sempre é o mesmo. A teoria burocrática ela é muito empregada no militarismo, nas organizações militares, ou seja, eu tenho que respeitar todo um padrão para eu conseguir uma informação, eu tenho que respeitar todo um padrão, seguir todas as regras para que a gente tenha aí a finalidade a ser alcançada. E com isso, há um caráter muito formal das comunicações, tudo por escrito, não há nada verbal, é tudo ali preto no branco, tá certo, pessoal? Então, passa a gestão, muda a gestão, sempre as mesmas coisas, as mesmas regras, as mesmas exigências e há uma rigidez na execução desses processos. É por isso que é dado o nome de burocrático. E essa burocracia, repito, ela vai levar à excelência nos resultados, ok? Obviamente que para isso eu vou ter uma hierarquia imposta, né? Então a gente tem aí uma disciplina muito forte para que as coisas funcionem sempre daquela forma e a gente tem aí a possibilidade da meritocracia, mais uma vez aludindo à lógica militar, onde se tem aí promoções, né? Eu tenho aí aumento de patentes, enfim. Fora da organização militar, a gente tem isso? Sim, nós temos excelentes organizações que trabalham com padrões, são aquelas que buscaram certificações de qualidade, que sempre executam as técnicas, os processos de trabalho da mesma forma, são bem regrados, são bem normatizados, são bem disciplinados e organizados, né? E isso faz com que os resultados positivos apareçam. Então, essa é a teoria burocrática e que a enfermagem, ela trabalha muito com isso. A enfermagem sempre tem ali uma previsibilidade do seu funcionamento, ela tem uma impessoalidade no cuidado, ou seja, não é porque
fulano ou ciclano que vai ser diferente. Não, o cuidado ele é individualizado, mas ele é impessoal. Ou seja, eu trato a todos da mesma forma, respeitando as suas diferenças. Essa é a grande sacada, né, que nós temos aí na assistência, ok? Então, há sim uma aproximação da teoria burocrática com a enfermagem. Esse caráter legal, né, de normatizar, de regulamentar, é muito forte dentro da teoria burocrática, traz muita formalidade, muita razão, sem nada de emoção, é muito impessoal, tem muita hierarquia envolvida, muitas rotinas, muitos procedimentos, por isso que a gente tem aí a enfermagem muito presente. Além disso, temos a parte meritocrática, ou seja, eu vou promover quem merece, eu vou fazer com que assuma níveis maiores dentro da organização, dependendo do seu desempenho, né? E aí por isso que a avaliação de desempenho ela é muito importante na nossa equipe. É uma avaliação de desempenho que deve ser feita junto com quem está sendo avaliado, ok? Então, muitos aí se esquecem e acabam fazendo uma avaliação simplesmente vertical, ou seja, de cima para baixo, onde eu sou o chefe do setor, eu vou avaliar da forma como eu vejo. Não, é necessário que a gente tenha aí a chamada avaliação 360 dentro dos processos. Eu avalio, você me avalia e nós avaliamos um processo como um todo, para que os melhores resultados possam aparecer na sua gestão, enquanto líder, de fato, como enfermeiro. Então, a enfermagem ela tem uma aproximação muito forte com a teoria burocrática, ok, pessoal? Mas, cuidado, e cai demais em concurso essa próxima teoria, que é a teoria estruturalista. Enquanto que a burocrática é o preto no branco, a teoria estruturalista, ela é um cinza, porque ela nem é preto e nem é branco. Como é isso, professora? É, isso mesmo. Como é isso? Ou seja, nem tanto lá, nem tanto cá. Eu tenho algo no meio que vai fazer com que essa teoria burocrática não seja tão rígida assim. É uma corrente filosófica que levou o nome de teoria estruturalista. E o principal ponto dela é o seguinte: você tem que cumprir a regra, mas, então tem um mas importante aí, ou seja, tem um mas. Por conta de determinada situação, eu vou abrir uma exceção. Então, nós temos aqui que há uma empatia dentro do processo. Eu tenho a aproximação da teoria burocrática com a teoria das relações humanas, trazendo a empatia para esse processo. E aí, flexibilizando regras, flexibilizando regulamentos, flexibilizando padrões de execução, e aí a gente tenha o alcance dos resultados da mesma forma. A enfermagem também utiliza? Sim, utiliza. Por quê? Nem sempre é possível, né, nós trabalharmos com tamanha rigidez. Então, nós somos flexíveis em boa parte das situações que nos cercam, e isso faz com que a gente tenha aí uma aproximação com a teoria estruturalista. Repito, é um caráter um pouco mais filosófico, não tem um autor específico, e isso é um desdobramento da teoria burocrática, aproximando da teoria das relações humanas, ok? Bom, a teoria comportamentalista, e essa teoria é a próxima que a gente vê, como o próprio nome diz, ela é uma teoria que está muito ligada ao comportamento. E dentro aplicando, né, para a enfermagem, nós temos aí grandes contribuições desses autores. E nessa teoria, o principal é o Levin, mas tem mais dois que eu vou trazer de importância para vocês. O Levin, ele disse o seguinte, que a organização se comporta de acordo com o comportamento das pessoas que trabalham nela. Ou seja, é uma via de mão dupla. Vou chegar mais para cá um pouquinho para não atrapalhar o slide. É uma via de mão dupla. Você se comporta da forma como a organização pede o seu comportamento. Por isso é chamada comportamentalista. E a ideia da lógica comportamentalista é exatamente trabalhar a motivação de todo mundo. E essa teoria, apesar dela ser uma teoria administrativa, ela tem uma base muito forte lá na psicologia. A psicologia usa muito essa teoria. E nós também, vejam só.
quem nos ajudou, e vocês estão reconhecendo essa pirâmide, é a pirâmide das necessidades humanas básicas de Maslow, que lá, Wanda Horta, na teoria dentro da teoria de enfermagem, ela utilizou Maslow como um dos seus referenciais. O que quer dizer essa pirâmide? Quer dizer que todos nós, seres humanos, prestem atenção, temos as mesmas necessidades. Como assim, professora? Temos as mesmas necessidades? Não, não concordo. Olha, não sou eu que estou falando de Maslow. Maslow falou que todo ser humano, ele tem necessidades fisiológicas, de segurança, social, de estima e de autorrealização. Agora, a intensidade ou a forma como essas necessidades se apresentam é que são diferentes de uma pessoa para outra. Repito, já caiu isso em concurso, verdadeiro ou falso, que todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Sim, é verdadeiro. Porém, são apresentadas de forma diferente, com intensidade variada. Então, é essa a lógica. Muito bem, então, se eu tenho uma necessidade, eu estou lá no meu serviço, vamos supor, e eu tenho vou trazer algo bem simples mesmo para que vocês possam entender. Eu tenho uma necessidade, estou com uma urgência fisiológica, preciso usar o banheiro dentro do meu ambiente de trabalho. Mas eu fui acostumada a não usar o banheiro fora de casa. Eu estou falando com você? Ei, estou falando com você? Ah, pois bem. Aí você segura aquilo que é para sair, tá certo? E não vai usar o banheiro da organização. O que acontece com você? Você começa a se sentir mal durante todo o dia. Você começa a apresentar um comportamento diferente do que você vinha apresentando, porque a necessidade fisiológica, ela afeta a sua produtividade. Contribuindo para o estudo de Elton Mayo, lá nas teorias das relações humanas. Então, cuidado, pessoal. As necessidades fisiológicas, ou na verdade, todas as necessidades colocadas aqui por Maslow, elas vão sim influenciar o comportamento das pessoas nas organizações. E o que as organizações precisam entender é que se eu tenho pessoas trabalhando comigo dentro da instituição, eu vou ter que proporcionar para elas a realização das suas necessidades básicas, as suas necessidades ali da pirâmide de Maslow. Vejam que interessante, voltando ainda aqui, como é que essa organização, então, vai proporcionar uma lógica para que essa necessidade fisiológica dessa pessoa, que eu acabei de citar o exemplo, possa ser cumprida? Oferecendo um banheiro adequado, com uma limpeza adequada, um ambiente tranquilo, enfim. Então, são comportamentos, é a mão dupla, o comportamento das pessoas e o comportamento da organização. Outro ponto importante, olha só, dentro ainda das necessidades fisiológicas, a questão do sono. Quem é aí plantonista noturno? Estamos aqui dentro do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Vejam, uma das principais prerrogativas do nosso conselho é fiscalização das unidades de saúde, das organizações hospitalares. E nós temos aí denúncias de colegas que não têm repouso no período noturno que possa ser ofertado de uma maneira adequada aos seus funcionários da enfermagem, né? E aí está aqui o Conselho executando a sua prerrogativa de fiscalização. Muito bem, o que isso tem a ver com a nossa aulinha de hoje? Que sono é uma necessidade fisiológica, segundo Maslow. Todos os seres humanos apresentam, uns com mais intensidade ou forma diferente, enfim. Mas qual é a importância disso para a organização? Que se sono está elencado como necessidade, afeta comportamento. E se afeta comportamento, eu, enquanto organização, vou ter que proporcionar o atendimento dessa necessidade. Então, eu vou lá e proporciono um repouso adequado para que esses profissionais de enfermagem possam ter aí a sua necessidade atendida e assim aumenta-se a produtividade. Então, vejam que é um caminho de mão dupla, pessoal. É muito interessante as relações humanas baseadas junto com a comportamentalista, de modo que a gente possa aí
e entender como proporcionar, motivar mais os nossos profissionais de enfermagem a produzir, ok? Muito bem. Outro colaborador da teoria comportamentalista foi Liquet. Liquet, ele disse que o comportamento das pessoas baseado em 4 grandes grupos. Existem aquelas pessoas que são autoritárias e que elas coagem outras, né? Agem de modo coercivo. Outras que agem de modo, que agem de modo autoritário, mas benevolente. E outros que agem de forma consultiva, ou seja, para eu tomar uma decisão, eu vou pedir uma consultoria ou uma opinião das pessoas, ou até mesmo vou exigir aí a participação. Então, são sistemas, na verdade, que estão muito relacionados à liderança desse grupo, e aí esse grupo vai se comportar dessa forma. Quando a gente chegar em liderança, daqui a pouquinho, a gente vai voltar um pouquinho o Liquet para nós entendermos por quê. Eu tenho um líder que pode ser autoritário e coagir a sua equipe, então, ela se sente coagida o tempo todo e acaba não produzindo. Eu posso ter um líder que ele é autoritário, benevolente, ou seja, ele tem autoridade, está dentro da sua hierarquia, da sua prerrogativa, mas ele é algo que faz bem. Ele é algo que proporciona a equipe a trabalhar de uma forma positiva, ao contrário do coercivo, né, o coercitivo. Eu vou ter aí também processos consultivos para tomada de decisão. Eu sempre peço, né, a quem tem o entendimento ou quem realmente tem ali o domínio do conhecimento da informação para que seja dada a sua opinião em determinados processos, e isso mostra o comportamento das pessoas, mostra o comportamento organizacional. E o participativo, onde a gente tem aí, de fato, a gestão participativa, que é onde a gente vai chegar no final desse nosso momento aqui no Atualiza a Enfermagem, ok? Então, essa é a contribuição de Liquet. E uma das mais importantes é a contribuição na teoria comportamentalista de McGregor, porque McGregor definiu pessoas em 2 grandes grupos, o grupo X e o grupo Y. Nada tem a ver com herança genética, tá certo? Nada tem a ver ali com masculino e feminino. Segundo McGregor, ok? Não sou eu que estou falando. Mas ele diz, em outras palavras e de uma forma bem resumida, que as pessoas que pertencem ao grupo X são pessoas preguiçosas, que têm falta de ambição, que precisam ser conduzidas e têm baixo nível de motivação. É aquele colega que trabalha com você, que você tem que ficar puxando para trabalhar e que é aquele famoso escorão. Ele é o X de McGregor, ok? E eu tenho o contrário, eu tenho as pessoas que são consideradas do grupo Y, segundo a visão comportamentalista de McGregor, e ele diz que essas pessoas são, por natureza, motivadas, querem fazer ali um trabalho o tempo todo, estão bem dispostas, têm autocontrole, são proativas. Então, são aquelas pessoas que você sempre quer dar o plantão junto, que você sempre quer trabalhar, porque produz, tem uma motivação, é proativo, e isso faz toda uma diferença na equipe. Aí eu pergunto, você, enfermeiro do plantão, você, chefe da unidade, já fez esse levantamento de quantos X e quantos Y tem na sua equipe? Você está escalando X com X? Ou você está escalando Y com Y? É uma forma da gente lidar com conflitos dentro da sua unidade. Vamos escalar X com Y? Se você escala X com Y, pessoal, sabe o que vai acontecer? Você vai matar o Y de canseira, porque o X sempre vai escorar no Y. Então, por favor, chefes aí, ou escalantes, né? Não coloquem um profissional X com o profissional Y, você vai acabar perdendo o Y por cansaço, estafa, fazendo um burnout, por exemplo, uma síndrome de burnout, estresse, fadiga, ok? Então, sempre escale X com X e cobre os resultados. Essa é uma forma da gente amenizar os conflitos dentro das unidades, os conflitos entre as equipes nas unidades, ok? Então, isso é muito importante da gente entender e aplicando a administração dentro da enfermagem. Quase terminando teorias
administrativas. A gente tem a dos sistemas, que é uma teoria muito utilizada hoje pelo pessoal do Estratégia Saúde da Família. Então, quem está aí, que trabalha em Estratégia Saúde da Família, ou que pretende trabalhar na atenção primária com esse processo de trabalho, vai entender um pouquinho mais sobre teoria dos sistemas. É uma teoria nova, da década de 60, ok? E ela vem lá da psicologia também, com a ideia inspirada na teoria de Van Bartelanff. Eu não coloquei aqui o nome porque não há necessidade da gente entender a origem, né, da teoria dos sistemas, mas o que a gente emprega até hoje. Essa teoria dos sistemas, ela é baseada num conjunto. Esse conjunto seria basicamente isso daqui, pessoal. Olha, eu tenho aqui essa figura, onde eu tenho, tá dando para ver eu pintando, né? Tá assim. Onde eu tenho um conjunto cinza, um conjunto verde, um conjunto amarelo, e isso vai fazer parte do todo. Ou seja, quando nós estamos lá visitando as famílias, no Estratégia Saúde da Família na atenção primária, cada membro daquela família é um subsistema, segundo a teoria dos sistemas. E a família como um todo é um sistema. Então, nós precisamos olhar para cada subsistema e entender que ele vai afetar, influenciar positivamente ou negativamente aquele sistema como um todo, tá bom? Dentro da teoria dos sistemas, aplicando a enfermagem, nós temos que esses sistemas podem ser abertos, abertos quando se tem a troca do meio externo para o meio interno, ou seja, famílias, no caso da estratégia, se relacionando com outras famílias, ou seja, outros sistemas. A gente tem muito isso, né, de famílias contíguas no mesmo terreno, no mesmo ambiente doméstico. Então, nós temos famílias realizando essas trocas. E sistemas fechados de famílias também, né? A família onde tem ali a parte tradicional ou as diversas formas de família, seja ela pai, mãe, filho, mãe, mãe, filho, pai, pai, filho, enfim, avô, filho, enfim, os tipos não importam pra gente, porque são sistemas da mesma forma. E segundo a teoria dos sistemas, cada subsistema é importante. E aí, se a gente for aplicar na enfermagem, a gente tem aí uma lógica muito importante dentro da estratégia saúde da família, utilizando essa teoria, ok, pessoal? E por último, a teoria contingencial, que assim como o próprio nome diz, ela vem para contingenciar determinadas situações. Eu costumo dizer que essa teoria ela nasce com o enfermeiro, porque o enfermeiro ele é mestre em contingenciar tudo ali que acontece com ele no plantão. Ele é mestre em resolver problemas, apagar fogo, né? Colocar ali, desenvolver a sua criatividade, a sua habilidade para resolver as diversas dificuldades que aparecem ali no seu dia a dia. Porém, tudo é relativo. Por que é tudo relativo dentro dessa teoria contingencialista ou contingencial? Porque o que pode ser problema para mim durante um plantão pode não ser para o outro colega, que também pode estar de plantão. Então, depende muito da visão de mundo de cada um. E essa teoria contingencialista, ela também não tem um autor específico, ela é uma corrente filosófica. E sempre vai acontecer sob o olhar de quem vivencia o processo de trabalho de dentro para fora, ok? Por isso que tudo é muito relativo. Sempre imaginar que se o problema apareceu durante o seu processo de trabalho, durante o seu plantão, por exemplo, você está vivendo a teoria contingencialista. Se não há como resolver por meio de normas, regras, regulamentos, que você puxa a teoria burocrática, você vai resolver com teoria contingencialista. Por quê? Porque essa teoria contingencialista, ela vai usar tudo que está ao seu redor para que você possa resolver. Tecnologia, as características do próprio ambiente, tudo que tiver, que gere alguma relação funcional no processo de trabalho, seja de forma dependente ou de forma independente. Então, tudo isso vai proporcionar a tomada de decisão dentro dessa lógica contingencialista aí do processo de trabalho.
tudo é relativo, ok? O que pode ser problema para mim pode não ser problema para você. Por isso que muitas vezes nós temos alguns conflitos nas passagens de plantão. Nós temos aí um colega que teve uma certa dificuldade no período da manhã, por exemplo, mas aí quando ele passa o plantão, o colega da tarde já tem uma outra visão de mundo, mas agora está dentro do processo e pergunta: tá, mas por que não foi feito isso? Ou seja, há uma sugestão daquilo que deveria ser feito naquele processo, naquela dificuldade, mas que na relatividade e divisão de mundo, o outro colega achou melhor não agir daquela forma. Então vejam que isso acontece muito nos nossos dias aí, nas nossas passagens de plantão, nas nossas trocas de informação, e é muito comum, ok, pessoal? Então, para finalizar essa primeira parte da nossa aulinha de hoje, nós temos aqui o nosso resumo, ok? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de teoria científica, ou que vocês olharem lá a questão de prova, de concurso, e que tem algo relacionado à execução de tarefas, repetição de ações, algo muito padrão, muito que busca a produtividade, eu estou falando de teoria científica. E essa teoria científica, ela tem o foco das tarefas, ok? A teoria clássica vai focar a estrutura, ou seja, ou tem ou não tem estrutura para trabalhar, e também lembrar que o organograma faz parte dessa lógica estrutural. A teoria das relações humanas, como o próprio nome diz, vai focar pessoas. A teoria burocrática, a máxima eficiência organizacional, ou seja, tudo tem que estar funcionando dentro da organização. A comportamentalista tem a ver com a motivação das pessoas, nós precisamos propor ou alcançar isso, fazer com que se alcance, né? A teoria dos sistemas, o funcionamento de subsistemas, cada peça é importante nesse conjunto, e a teoria contingencial, a sua visão de mundo, que vai utilizar aí o próprio ambiente e as tecnologias que estão envolvidas, ok, pessoal? Eu vou ali beber uma aguinha e já volto, não saia daí, tá bom? Já encontro vocês. Mua!